Quando a sociedade a descartou, um duque sombrio a escolheu, e o escândalo se tornou inevitável. Aos 29 anos, Lady Eleanor Vale sabia que o mundo a tinha deixado para trás. Diziam que era velha demais para ser noiva, que seu tempo tinha passado. Morava em uma casa simples no campo, longe dos salões de Londres que um dia a tinham rejeitado. O coração dela, antes cheio de esperança, estava agora em pedaços, quebrado por uma promessa de amor que nunca se cumpriu. A única coisa que a mantinha era seu segredo, a pintura. Em seu pequeno estúdio, escondida de todos, ela pintava quadros de cenas que pareciam vir de sonhos, com figuras que quase flutuavam no ar, como fantasmas bonitos. Era ali que ela se sentia viva, mas ninguém sabia. Um dia a paz de Eleanor foi quebrada. Um mensageiro apressado, ofegante, trouxe notícias de Londres. Num leilão pequeno, onde ela tinha mandado um de seus quadros para tentar vender, sem que ninguém soubesse quem era a artista, algo inacreditável aconteceu. Seu quadro, uma paisagem misteriosa com a figura de uma mulher que parecia feita de luz, foi vendido por um preço que fez todos falarem. Não era só o valor alto, mas quem o tinha comprado. Os sussurros se espalharam como fogo. O comprador era o Duque Damien Ashworth, o Duque Maldito, como o chamavam. Um homem que vivia isolado em sua propriedade sombria, Thornfield Abbey, desde que sua esposa tinha morrido de forma tão estranha. A lenda dizia que ele trazia má sorte, que a morte o seguia. E agora, esse homem temido, que ninguém via, tinha comprado um quadro de uma artista anônima por uma fortuna. O escândalo, a fofoca, já estavam garantidos. Eleanor sentiu um frio na barriga. O nome dele era como um trovão. Ela o conhecia das histórias, dos boatos terríveis, e então o pior. O mensageiro, que mal conseguia olhar para ela, entregou uma carta. Não era um convite, era uma ordem. O Duque Damien Ashworth, ele mesmo, exigia conhecer a artista. Pessoalmente, o fôlego de Eleanor ficou preso na garganta. Conhecer ele? O Duque Maldito? Aquele homem de olhos escuros e fama de gelo? Aquele que o mundo temia? Ela, uma mulher que a sociedade tinha esquecido, que se sentia pequena e sem valor? A ideia a encheu de um pavor gelado. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Eleanor sentiu o medo e, estranhamente, uma pontada de fascínio. Como seria o olhar de um homem assim de perto? Não, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Não posso. Diga ao Duque que a artista não pode se apresentar. O mensageiro parecia chocado, mas Eleanor não cedeu. Ela sentia que, se fosse, estaria entrando em um mundo de sombras que não a pertenciam. E seu coração, já tão frágil, não aguentaria mais uma decepção. Mas, mesmo enquanto a recusa saía de seus lábios, uma parte dela se perguntava se essa seria sua última chance de sentir algo mais do que a quietude de sua vida solitária. A rejeição de Eleanor ao mensageiro não mudou nada. Na manhã seguinte, um novo cavaleiro chegou, com a mesma pressa, mas com uma seriedade ainda maior. Em suas mãos não estava uma simples carta, mas um pergaminho grosso, selado com um brasão que ela conhecia bem das histórias, o leão sombrio dos Ashworth. O coração de Eleanor gelou. Não era um pedido, era uma declaração. O Duque Damien Ashworth, o homem mais temido da Inglaterra, não estava pedindo para conhecê-la. Ele estava propondo o casamento. Eleanor abriu a carta com as mãos tremendo. As palavras eram frias, diretas, sem qualquer adorno de gentileza ou romance. Ele precisava de uma duquesa. Alguém para parar os boatos sobre sua vida reclusa, para colocar ordem em sua grande propriedade, para dar um fim à solidão que o cercava. E ela, Lady Eleanor Vale, era a candidata perfeita. O motivo? Sua idade, seus 29 anos que a sociedade considerava velha demais. Seu passado, marcado por uma desilusão que a deixara sem esperanças de amor. Por não ter expectativas românticas, ela seria ideal para um casamento de pura conveniência. Uma fachada, um acordo sem paixão, sem a promessa de um toque gentil ou de um olhar de carinho.
Ainda que o pergaminho falasse apenas de regras e de um acordo sem alma, Eleanor sentiu um arrepio. Aquele homem, o Duque Maldito, que vivia isolado desde a morte misteriosa de sua esposa, estava se expondo ao mundo de uma forma tão estranha. Havia uma dor silenciosa nas entrelinhas daquela proposta fria, uma pontada da lenda de que o destino o castigava por ousar amar. Ele parecia acreditar que o amor trazia a morte, e que, com ela, não haveria amor para punir. Eleanor sentiu o rosto queimar. Ser escolhida por ser velha demais, por ter um coração quebrado, era um insulto. Ela não era um objeto para preencher um vazio, para silenciar fofocas, mas, ao mesmo tempo, uma voz pequena e traiçoeira sussurrava em sua mente. A proposta era uma saída, uma fuga da casa simples, da solidão que a consumia, da humilhação de ser esquecida. Ela teria um lugar no mundo, um nome, uma segurança, um lar, mesmo que fosse um lar sem carinho. Seu coração ferido se apertava. O medo de ser usada como uma simples fachada, de ser uma sombra na vida de um homem tão sombrio, era imenso. O escândalo de se casar com o duque mais temido da Inglaterra seria a conversa de todas as bocas. As pessoas a julgariam, a apontariam, sussurrariam sobre a bruxa que ousou se juntar ao maldito. Ela andou pela sala, a carta amassada em sua mão. Olhou para o cavalete, para as tintas que eram sua única amiga. Podia continuar ali, pintando seus sonhos, esperando que a vida simplesmente acabasse em silêncio. Ou podia dar um passo para o desconhecido, para o perigo, para a promessa de um casamento sem amor, mas com a chance de uma nova vida. A batalha em seu peito era feroz. O medo de ser mais uma vez ferida, de ser um brinquedo nas mãos de um homem poderoso e distante. Mas a promessa de um fim para a solidão, de uma chance de sair da sombra, era um chamado forte demais. Eleanor fechou os olhos. A vida a tinha ensinado a desconfiar. Mas o que ela tinha a perder? Seu coração já estava quebrado. Sim, ela sussurrou para o vazio da sala. Eu aceito. A palavra flutuou no ar, pesada e cheia de um futuro incerto. Ela aceitava, mas a espada da desconfiança já estava suspensa sobre sua cabeça e sobre a dele. Ela se casaria com o Duque Maldito, mas não entregaria seu coração. Não ainda. Talvez nunca. A carruagem balançava, levando Eleanor para o desconhecido. As árvores da estrada pareciam se fechar, e o ar ficou pesado, gelado. A paisagem mudava, e uma névoa espessa começou a cobrir tudo, como um véu branco e úmido. Aquela era a terra de Thornfield. Diziam que era um lugar de histórias antigas de coisas ruins, de maldições que nunca acabavam. Eleanor sentiu um arrepio. Não era só o frio do lado de fora, mas o medo que apertava seu peito. Então ela viu. Primeiro, uma sombra enorme na névoa. Depois, a casa em si. Thornfield Abbey era um lugar enorme que ficava sozinho, com paredes escuras e janelas pontudas que pareciam olhos vazios. Os jardins ao redor eram selvagens, sem cuidado, como se a própria natureza tivesse desistido de domá-los. Era um lugar triste, que parecia refletir o jeito triste de seu dono. Mas, estranhamente, Eleanor sentiu algo a mais. Uma sensação esquisita, como se já tivesse estado ali, em algum sonho antigo. Aquilo a deixou ainda mais nervosa. Quando a carruagem parou, o silêncio era tão grande que Eleanor podia ouvir o próprio coração batendo forte. Um homem alto, com um rosto sério e roupas escuras, a esperava na porta. Era o Duque Damien Ashworth. O Duque Maldito. Ela desceu, tentando manter a cabeça erguida, mas sentindo-se pequena e frágil diante dele. O primeiro contato foi um choque. Ele era mais alto do que ela imaginava, com um ar de força que a fez prender a respiração. Seus olhos, de um tom escuro e profundo, a fitaram com uma intensidade que parecia ver tudo dentro dela. Não havia um sorriso, nem um gesto de boas-vindas. Apenas aquele olhar, pesado, que parecia estudá-la, avaliá-la, como se procurasse um segredo escondido em sua alma. Eleanor sentiu um calor subir pelo rosto e teve que apertar as mãos para não tremer. Era uma tensão que dava para sentir no ar, quase como eletricidade. Eleanor tentou falar,
mas as palavras sumiram. Ele apenas fez um sinal com a cabeça, e ela foi conduzida para dentro, com ele a poucos passos. A casa era tão fria e silenciosa quanto o lado de fora. Os corredores eram longos e cheios de sombras. Enquanto andava, Eleanor sentiu uma coisa estranha. Um corredor em particular com uma porta alta e escura parecia lhe chamar. Ela sentiu uma pontada de reconhecimento, um tipo de lembrança que não deveria existir. Ela desviou o olhar para uma das salas, onde havia um quadro grande coberto por um pano escuro. A curiosidade se acendeu nela. O que estaria escondido ali? Seu olhar ficou fixo no pano, imaginando o que haveria por baixo. O Duque percebeu. Ele parou e a proximidade dele a fez sentir um arrepio. Sua voz, baixa e firme, cortou o silêncio. Aquilo não é para ser visto, Lady Eleanor. A voz dele era como um comando, cheia de uma autoridade que a fez recuar. Ele não precisou tocar nela para que ela sentisse o poder dele. Ele apenas a olhou de novo, e Eleanor sentiu que por um segundo os olhos dele haviam se demorado um pouco mais nos dela. Não era um olhar de carinho, mas de um controle silencioso, misturado com algo que ela não conseguia identificar. Uma mistura de medo e um fascínio que a perturbava. Ele não queria que ela visse o quadro. E naquele momento, Eleanor soube que Thornfield Abbey guardava segredos mais profundos do que as velhas lendas, e que sua estranha conexão com a casa estava apenas começando. Os primeiros dias em Thornfield Abbey foram um emaranhado de silêncios pesados e olhares perdidos. Eleanor se sentia como uma sombra na própria casa, uma intrusa em seu casamento. Cada manhã, ao acordar sozinha no quarto grande e frio, o medo de ser apenas uma fachada, um adereço para o Duque, apertava seu peito. Damien mantinha uma distância que parecia maior que os corredores da abadia. Ele aparecia para as refeições, falava o necessário com os criados, mas seus olhos nunca se demoravam nos dela, a não ser por um instante fugaz que a deixava sem ar. Eleanor o observava de longe, tentando entender o homem por trás do título. Ele era uma figura imponente, com um ar de força e tristeza que a intrigava. Seus ombros pareciam carregar o peso de um mundo inteiro. Ela sabia que ele tinha seus próprios fantasmas, a dor da esposa que se foi de forma tão estranha. Os boatos diziam que ele acreditava que o amor trazia maldição, que o destino o puniria se ousasse sentir algo de novo, e por isso ele se fechava, se isolava, como se construísse muros invisíveis ao redor de si mesmo. Eleanor sentia a solidão dele, e ela se misturava com a sua própria. Para fugir dos pensamentos e da quietude opressora, Eleanor começou a explorar a abadia. Era um lugar vasto, cheio de salas antigas e corredores que pareciam não ter fim. Um dia, ela encontrou a biblioteca. Era um mundo à parte, com estantes que iam até o teto, cheias de livros empoeirados e cheiro de papel velho. Ali, ela sentiu um pouco de paz. Eleanor passou horas perdida entre os volumes, sentindo o passado em cada página. Numa tarde, enquanto procurava um livro sobre plantas, sua mão tocou em algo diferente, escondido atrás de um grande tomo. Era um caderno, pequeno e surrado, com a capa de couro gasta. Parecia um diário antigo, ou um livro de desenhos esquecidos. A curiosidade a dominou. Ela o abriu com cuidado, sentindo o cheiro doce e velho do papel. As primeiras páginas mostravam letras elegantes, depois alguns esboços de paisagens e flores. Mas, de repente, em uma página quase no meio, o coração de Eleanor parou. Era um desenho a lápis, o rosto de uma mulher. Eleanor sentiu o sangue gelar nas veias. Aquele rosto, os olhos grandes e claros, o cabelo macio caindo em ondas. Era a figura que ela tinha pintado em seu quadro, a mulher que tinha aparecido em seus sonhos mais vívidos e que ela tinha transferido para a tela com tanta paixão. A mesma mulher que o Duque Damien tinha comprado, sem saber que era ela a artista. Um choque elétrico percorreu seu corpo, da cabeça aos pés. Não podia ser. Ela nunca tinha visto aquela mulher antes, nunca tinha ouvido falar dela, a não ser pelos boatos vagos sobre a falecida esposa do Duque, que ali naquele desenho antigo estava o rosto perfeito.
igual ao que ela tinha pintado. Eleanor virou a página procurando por mais pistas. Nada. Apenas o desenho, feito com carinho, como se o artista a amasse muito. Quem era ela? Por que o rosto dela tinha aparecido em seus sonhos? Era a falecida duquesa? A ideia de ter pintado a esposa morta do duque, a partir de um sonho, sem nunca tê-la conhecido, era tão estranha, tão assustadora. Parecia mais que uma coincidência, mais que um acaso. Parecia uma premonição, ou algo ainda mais profundo, que ligava seu coração a Thornfield de uma forma misteriosa. O caderno caiu de seus dedos. O segredo que ela carregava sobre o quadro agora parecia ter uma vida própria. Uma dimensão que ia além do que ela podia entender. Ela tinha pintado um fantasma, a imagem de uma mulher que o mundo tinha esquecido, mas que vivia em seus sonhos. E agora, essa verdade se revelada, poderia mudar tudo entre ela e o duque maldito. O que ele pensaria? Que ela era louca? Ou pior, que ela tinha algum poder estranho, perigoso? A abadia parecia sussurrar segredos para ela, e Eleanor sentiu que estava apenas no começo de desvendar a verdade. Eleanor não conseguia se acalmar. O rosto no desenho, tão igual ao que ela havia pintado, não saía de sua cabeça. Uma agitação forte tomava conta dela, uma necessidade de entender, de colocar para fora a confusão que sentia. Ela precisava pintar. Era sua única forma de respirar, de lidar com o peso daquele segredo estranho que agora parecia maior do que ela. Saiu do quarto andando pelos corredores silenciosos da abadia, sem rumo, procurando um lugar. Não queria que ninguém a visse, nem os poucos criados que pareciam fantasmas em seu próprio lar. A abadia, antes apenas sombria, agora parecia guardar segredos ainda mais pesados. Ela subiu uma escada antiga que dava para uma ala mais afastada da casa, quase esquecida. O ar ali era mais frio, com cheiro de mofo e de coisas velhas. Abriu uma porta pesada que rangeu, revelando um cômodo que parecia ter sido abandonado há muito tempo. Era um estúdio de pintura. O chão estava coberto por uma camada fina de pó, e panos brancos e sujos cobriam algumas peças de mobília. Havia cavaletes vazios, potes de tintas secas e o cheiro doce e amargo de óleo de linhaça misturado com tristeza. Parecia que ninguém tinha tocado ali desde que algo muito ruim tinha acontecido. Era o refúgio perfeito, mas também um lugar cheio de dor. No centro da sala, um cavalete estava de pé como um guardião solitário de um tempo que se foi. Nele, uma pintura estava coberta por um pano escuro, como se dormisse. Eleanor sentiu um puxão forte de curiosidade. Seus dedos tremeram ao estender a mão e puxar o tecido com cuidado. O que ela viu a fez prender a respiração, e o coração dela deu um salto tão forte que parecia querer sair do peito. Era um quadro, uma pintura quase pronta, o retrato de uma mulher. E era ela. O rosto que Eleanor tinha visto no diário, o rosto que ela mesma tinha pintado em seu quadro. Os mesmos olhos grandes, o mesmo jeito do cabelo, o mesmo sorriso delicado que ela havia sonhado. Ali estava, vivo na tela, a falecida duquesa Ashworth. Um grito mudo ficou preso na garganta de Eleanor. Seus joelhos fraquejaram, e ela teve que se segurar no cavalete para não cair. Não era possível. Não podia ser. Aquela mulher que ela nunca tinha conhecido, mas que habitava seus sonhos e suas telas estava ali. Damien a amava o suficiente para pintá-la, ou para ter alguém pintando-a. A semelhança era inegável, assustadora. O quadro que Damien havia comprado, o quadro que ela tinha pintado, era o retrato da esposa dele. O quadro que ele comprou sem saber que era ela a artista. O quadro que ele comprara sem saber que era a imagem de sua própria esposa que ela, Eleanor, tinha sonhado e pintado. As peças do quebra-cabeça se encaixaram de um jeito terrível. A figura mística que ela tinha sonhado, a mulher do diário, a pintura inacabada no estúdio, era tudo a mesma pessoa. A esposa morta do duque maldito. E ela, Eleanor, tinha uma conexão misteriosa e profunda com ela. O pânico começou a tomar Eleanor por completo. Se Damien descobrisse, se ele soubesse que o quadro que ele tinha comprado, que ela tinha pintado,
Era o rosto de sua esposa falecida. O que ele pensaria? Que ela era uma bruxa, que estava tentando enfeitiçá-lo, que era uma farsante, uma mulher louca. Seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. A abadia, as névoas, as lendas, tudo parecia se fechar sobre ela. O segredo, antes apenas um peso, agora era uma montanha. Ela tinha que esconder aquilo. Tinha que guardar para si essa verdade assustadora. Não importa o quanto doesse, não importa o quanto a consumisse. O medo de como Damien reagiria era um frio que a gelava até os ossos. Ela não podia arriscar. Não podia perder o pouco que tinha conseguido. Os dias se arrastavam em Thornfield Abbey, e para Eleanor, cada um trazia um peso novo. As paredes daquela casa imponente, cheias de ecos e sombras, pareciam sussurrar lembranças amargas. O coração dela ainda guardava as marcas daquele tempo em que a sociedade a tinha virado as costas, quando o homem que ela amava a atraiu e a deixou sozinha, humilhada, velha demais para ser noiva. A dor daquela desilusão, de um noivado que se desfez em pedaços, ainda ardia. Como poderia ela, com um coração tão machucado, confiar de novo? Especialmente em um homem como Damien, tão misterioso, tão cheio de segredos e de um poder que a deixava sem ar. Ela o observava em silêncio, durante as refeições que eram mais cerimônias do que momentos de partilha. Damien, o duque maldito, parecia uma estátua sombria, mas às vezes, em um momento de desatenção, quando pensava que ninguém o via, Eleanor percebia uma tristeza tão profunda em seus olhos que a fazia prender a respiração. Era um brilho rápido, um flash de dor, que passava por seu rosto forte e sumia tão rápido quanto vinha. Uma noite, depois do jantar, ele a surpreendeu com algumas palavras, ditas num tom quase inaudível, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. Ele falava da esposa que tinha perdido, da morte misteriosa que o assombrava. "É uma punição, Lady Eleanor", ele sussurrou, e a voz dele era um lamento, cheia de uma culpa tão grande que Eleanor sentiu um arrepio. "O destino não permite que alguns de nós amem de novo. É o preço." Ele acreditava mesmo que amar era um pecado, que a tragédia era o castigo. Eleanor sentiu uma pontada de pena por ele, misturada com o medo que ele sempre despertava nela. A quietude de Thornfield, porém, foi quebrada por uma visita inesperada. Um coche parou diante da porta e dele desceu um homem de vestes escuras e ar sério. Era o padre Blackwood, o padre da região. Eleanor sentiu um aperto no estômago. A presença dele era fria, quase gelada, e seus olhos, pequenos e curiosos, pareciam escanear tudo e todos. Ao ser apresentada, Eleanor sentiu o peso do olhar do padre. Não era um olhar de boas-vindas. Era um olhar de julgamento, de desaprovação clara. Ele não disse uma palavra, mas a forma como seus lábios finos se apertaram, como seus olhos se demoraram em Eleanor, era uma mensagem sem palavras. Ele não gostava daquela união, daquele casamento inconveniente entre o temido duque e a mulher que o mundo tinha deixado para trás. O duque, ao lado de Eleanor, parecia mais rígido do que o normal. Ele apertou a mandíbula e Eleanor sentiu a tensão entre os dois homens. O padre fez perguntas sobre a casa, sobre a saúde do duque, mas Eleanor percebia que cada palavra era um pretexto, que ele estava ali por outro motivo. Seus olhos inquisidores voltaram para Eleanor, demorando-se em seu rosto, como se procurasse algo que não deveria estar ali. Eleanor sentiu um frio na espinha. Aquele homem não a via como a nova duquesa. Ele a via como uma intrusa, talvez até como uma ameaça. A desaprovação dele era quase palpável, e ela se perguntou o que ele diria sobre ela, sobre o duque, sobre aquele casamento que começava de uma forma tão estranha. A visita do padre Blackwood era apenas o começo de uma tempestade. Eleanor sentiu, e ela estava bem no centro dela. A presença do padre Blackwood em Thornfield Abbey era como uma nuvem escura que pairava sobre a casa, e Eleanor sentia o peso dela em cada cômodo. Ele não fazia acusações diretas, mas suas palavras, finas como agulhas, eram cheias de veneno. Durante as refeições, seus olhos se voltavam para Eleanor, e ele falava em voz baixa, como se estivesse contando um segredo, mas alto o suficiente para que os criados,
que serviam em silêncio, pudessem ouvir. É uma grande mudança para Thornfield, Sua Graça, ele disse a Damien, mas seu olhar estava em Eleanor. Depois de tantos anos de quietude, a abadia parece ter despertado. Esperemos que seja para o bem, e não para que coisas antigas que deveriam ficar adormecidas venham à tona. Eleanor sentiu um calafrio. Coisas antigas? Ele estava falando da tal maldição que cercava a casa? O padre continuou, com uma voz cheia de falsa doçura. A falecida duquesa era um exemplo de pureza, um anjo de luz para esta comunidade. Sua lembrança é uma bênção. É sempre difícil para uma nova senhora preencher um lugar tão sagrado. Ele não precisou dizer mais nada. As palavras flutuaram no ar, e Eleanor a sentiu como um tapa. Ele a estava comparando com a esposa morta de Damien. E ela, Eleanor, a estrangeira, era a intrusa, a sombra que não alcançaria a luz da outra. Ele insinuava que ela não era pura, que não era boa o suficiente. Os criados, com os olhos baixos, pareciam absorver cada sílaba. Eleanor via os olhares discretos, os sussurros que se seguiam quando ela passava. O padre Blackwood estava plantando uma semente de dúvida, um medo antigo, nos corações daquelas pessoas simples. Ele estava dizendo que ela havia despertado a maldição, que sua vinda para Thornfield era um perigo, uma ameaça à ordem e à moral daquele lugar. Eleanor sentia a vergonha e a raiva crescendo dentro dela, mas tinha que manter a compostura. Ela era uma duquesa agora, mesmo que de um casamento sem amor. Mas o que Damien pensava? Ele que parecia acreditar na tal punição do amor, nas maldições. Será que ele também a via como uma causadora de desgraça? Será que as palavras do padre o fariam duvidar dela? Ou pior, vê-la como a razão para qualquer nova tragédia que pudesse acontecer? A cada dia, a desconfiança de Eleanor se aprofundava. O casamento era, afinal, apenas um pacto sem alma, como ela havia temido. Mas agora, parecia que ela nem mesmo seria uma fachada aceitável. Ela era a culpada. Ela era a bruxa que o padre insinuava. Certa manhã, enquanto ela caminhava pelos jardins selvagens, o padre Blackwood a abordou sozinho, sua voz mais grave e séria. Lady Eleanor, ele disse, as mãos cruzadas sobre o peito. Thornfield é um lugar de grande história, mas também de grande dor. A alma de Sua Graça, o Duque, está em jogo. Ele precisa de uma mulher que o eleve, que traga a paz, não que desperte as sombras do passado. Eleanor sentiu o sangue gelar. Não entendo o que quer dizer, padre. Compreendo que a ambição possa cegar Lady Eleanor, mas há forças aqui que não se deve brincar. A presença de certas artes, de certas imagens, pode trazer à tona o que deve ficar sepultado. A reputação da falecida duquesa era imaculada, um farol. A sua é uma história diferente. Eleanor sentiu o rosto queimar, mas se forçou a encará-lo sem vacilar. O padre não sabia do quadro, não sabia do seu talento, mas suas palavras eram como um aviso sinistro sobre seu segredo. Ele estava insinuando que ela era uma mulher perigosa, que suas artes, se soubesse de sua pintura, seriam usadas para o mal. A respiração de Eleanor ficou presa na garganta. Ele não a via como uma esposa, nem mesmo como uma fachada. Ele a via como uma ameaça à alma do Duque, à ordem de Thornfield, à moral da comunidade. E se Damien também pensasse assim? Se o seu casamento, que já era um acordo frio, fosse apenas um plano dele para desviar a atenção das próprias sombras, e ela, Eleanor, fosse apenas um bode expiatório, um escudo humano para a lenda do Duque maldito? A abadia, com suas névoas e seus sussurros, parecia concordar com o padre. Eleanor sentiu-se completamente sozinha, uma estrangeira, com um segredo pesado no peito e a desconfiança de todos ao seu redor. A semente da separação, do medo e da dúvida havia sido plantada, e ela sentia que estava crescendo rapidamente, sufocando qualquer pequena esperança que pudesse ter brotado. O padre Blackwood foi embora de Thornfield Abbey, deixando um rastro de nuvens escuras. Damien o dispensou com uma frieza cortante, palavras curtas e um olhar que gelaria qualquer um.
Mas, mesmo com toda a sua pose de duque poderoso, Eleanor percebeu a mudança nele. A pressão constante do padre, as fofocas que ele espalhava, tudo isso o fez recuar ainda mais para dentro de si. Ele se tornava uma fortaleza impenetrável, sua dor e sua crença na maldição visíveis em cada gesto, em cada silêncio prolongado. Ele parecia mais distante, mais sombrio do que nunca, como se a luz que Eleanor tentava trazer para a casa fosse sugada pelas sombras que o cercavam. Mesmo assim, em meio àquele isolamento autoimposto, Eleanor sentia os olhos de Damien sobre ela. Não eram olhares de carinho, não ainda, mas havia uma curiosidade nova, uma intensidade que a fazia prender a respiração. Ele a observava enquanto ela lia na biblioteca, enquanto ela tentava dar um pouco de cor aos jardins selvagens. Ele via a forma como ela se mantinha digna, como ela respondia com calma aos olhares desconfiados dos criados, como ela não se quebrava sob o peso das insinuações do padre. Havia uma força nela, uma resiliência silenciosa, que parecia despertar algo no duque. Eleanor sentia o peso daquele olhar. Era como se ele tentasse decifrá-la, como se procurasse algo em sua alma. Por um instante, um único instante, os olhos dele se demoraram nos dela, e Eleanor sentiu um calor estranho, uma pontada de algo que era medo e fascínio ao mesmo tempo. Era uma atração que nascia devagar, sem que nenhum dos dois quisesse, uma chama fraca que ele tentava apagar, lembrando-se da punição que o amor poderia trazer. Ele lutava contra o que sentia, contra aquela curiosidade que a fazia diferente, que a fazia despertar algo dentro dele que ele acreditava estar morto. O segredo do quadro e do rosto da falecida duquesa pesava sobre Eleanor como uma pedra. As palavras do padre Blackwood, insinuando que ela era uma bruxa, uma manipuladora, uma ameaça, faziam seu coração apertar. Ela sentia uma vontade imensa de contar tudo a Damien. Contar sobre os sonhos, sobre o diário, sobre a pintura inacabada. Dizer a ele que aquela mulher vivia de alguma forma em sua mente, que seu quadro não era uma maldição, mas algo que ela não sabia explicar. Mas o medo a silenciava. Se ela falasse, ele a consideraria louca? Uma mulher com visões, com dons estranhos? Ou pior ainda, ele pensaria que ela era uma oportunista, alguém que usava uma história inventada para se aproximar dele, para ganhar sua confiança. A sociedade já a havia descartado uma vez. Seu coração, já tão quebrado, não aguentaria mais uma rejeição, mais um julgamento cruel. Ela se lembrava da dor da traição, da humilhação. Não podia arriscar, não podia se mostrar tão vulnerável, tão exposta para um homem que ela mal conhecia, um homem que ainda parecia um estranho em sua própria casa. Então, Eleanor buscava refúgio. O estúdio abandonado, que ela agora chamava de seu estúdio secreto, tornou-se seu único santuário. Ali, entre os pincéis e as tintas, ela podia ser quem realmente era. Ela pintava incansavelmente, como se cada pincelada pudesse desvendar o mistério, como se a arte pudesse lhe dar as respostas que as palavras não conseguiam. Ela pintava as névoas de Thornfield, as árvores retorcidas, as sombras que dançavam nas paredes. E às vezes, sem querer, o rosto da falecida duquesa aparecia em seus esboços, mas agora com um ar diferente, menos de fantasma e mais de uma mulher real, cheia de uma tristeza que Eleanor parecia entender. Cada traço era uma oração silenciosa, uma busca por um significado, por uma forma de ligar seu próprio coração ao passado daquela abadia, sem que a verdade a destruísse. Ela guardava o segredo com a vida, mas sentia que o peso dele a estava transformando. E enquanto pintava, a cada olhar discreto que Damien lhe lançava, uma pequena e perigosa esperança começava a brotar em seu peito. Uma esperança de que talvez, apenas talvez, o Duque Sombrio pudesse ver além de seus medos e das lendas, e enxergar a mulher que ela realmente era. A noite caiu sobre Thornfield Abbey como um manto pesado, mas não trouxe calma. Em vez disso, uma tempestade furiosa se abateu sobre a propriedade, fazendo as antigas paredes de pedra gemerem e as janelas chacoalharem com a força do vento e da chuva. Raios riscavam o céu escuro, iluminando a abadia por um segundo, e depois
a mergulhando de novo na escuridão. Eleanor estava em seu quarto, o coração batendo forte, sentindo-se mais isolada do que nunca. A casa parecia um navio no meio de um mar revolto, e ela, uma passageira solitária. De repente, um trovão estourou com uma força terrível, tão perto que fez o chão tremer. Um clarão azul quase a cegou, e logo em seguida, um som de madeira estalando e vidro quebrando ecoou pela casa. Um grito assustado de um dos criados cortou o barulho da tempestade. Eleanor sentiu o medo gelar suas veias, mas não ficou parada. Correu para o corredor, o coração na garganta. O cheiro de fumaça invadiu suas narinas. Uma ala antiga da abadia, que dava para os fundos da propriedade, estava em chamas. Um raio havia atingido o telhado e o fogo se espalhava rápido. Ela ouviu a voz forte e calma do Duque Damian, dando ordens aos criados, que corriam confusos. Ele era uma torre de força no meio do caos, seus olhos sombrios fixos no fogo. Quando a viu, seu olhar a prendeu por um instante e Eleanor sentiu um arrepio. Não havia tempo para o medo. Um dos criados, o jovem Thomas, estava caído, machucado pela queda de uma viga. "Eleanor, precisamos de panos molhados, rápido!" A voz de Damian era um comando, sem espaço para perguntas. Ela correu, pegando baldes d'água e toalhas, trabalhando lado a lado com ele e os outros criados. O calor do fogo era intenso, o ar difícil de respirar. Eleanor nunca tinha visto Damian daquele jeito. Ele não era mais o duque distante e sombrio, mas um homem de ação, com as mangas da camisa arregaçadas, o rosto sujo de fumaça, os músculos tensos sob o tecido. Havia uma força nele, uma determinação que a fez sentir uma estranha segurança, mesmo em meio ao perigo. Quando o fogo foi contido, o cheiro de queimado ainda era forte. Thomas, o criado ferido, estava pálido e gemia de dor. Damian o pegou nos braços com uma facilidade surpreendente. "Ele precisa de um lugar aquecido e calmo", ele disse. E, para surpresa de Eleanor, virou-se para a ala mais afastada, a que levava ao estúdio abandonado. No estúdio. É o mais próximo e tem uma lareira. Eleanor seguiu-o, o coração ainda disparado. O estúdio, seu refúgio secreto, agora estava invadido pela urgência da situação. Enquanto Damian e os criados acomodavam Thomas perto da lareira, Eleanor correu para pegar os poucos remédios caseiros que tinha e água limpa. Ela se ajoelhou ao lado de Thomas, que tremia. Damian estava ali também, sua presença grande e imponente, observando. Eleanor sentiu o calor do corpo dele tão perto, o cheiro de fumaça misturado com o cheiro de sua pele. Cada movimento dele a deixava tensa, a respiração presa na garganta. Os olhos dele, que antes a observavam com curiosidade, agora estavam focados na ferida do criado, mas Eleanor sentia a intensidade de seu olhar de canto de olho. Enquanto Eleanor limpava o corte no braço de Thomas, percebeu algo. A luz da lareira dançando nas paredes revelava um pequeno detalhe entalhado na madeira da lareira, quase escondido. Uma flor delicada, com folhas que se retorciam de um jeito particular. Era exatamente a mesma flor que ela tinha visto no colar que a falecida duquesa usava na pintura inacabada do cavalete. A mesma flor que tinha aparecido em um de seus próprios sonhos. Sem pensar, com a voz um pouco mais alta do que pretendia, ela murmurou: "Essa flor é tão bonita. Parece que foi feita para esconder um segredo." O silêncio na sala foi imediato, quebrado apenas pela respiração ofegante de Thomas. Damian, que estava ao lado dela, se virou devagar. Seus olhos escuros, que antes estavam sérios, agora a fitavam com uma mistura de surpresa, confusão e uma nova, perturbadora curiosidade. A mão dele, que estava a centímetros da dela, moveu-se ligeiramente. Eleanor sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela tinha falado demais. Aquele detalhe da flor na lareira era algo que ela só poderia ter conhecido se tivesse estudado a pintura inacabada ou se tivesse tido os sonhos que a ligavam à falecida duquesa. O segredo, que ela tanto tentava esconder, havia escapado de seus lábios, e o olhar intenso de Damian a fez sentir que ele tinha notado. A ponta da espada da desconfiança agora estava mais perto do que nunca de seu coração. A tempestade havia passado, mas a quietude que se seguiu não era de paz, e sim
de uma estranha expectativa. O ar ainda carregava o cheiro de fumaça, e os criados se moviam em silêncio, consertando o que podiam. O incidente do fogo havia quebrado a barreira invisível que existia entre Eleanor e Damien, forçando-os a agir como gente comum, lado a lado, em meio ao perigo. Aquela noite tinha deixado marcas não apenas na abadia, mas também neles. Eleanor sentia os olhos de Damien sobre ela, não mais com a distância de antes, mas com uma curiosidade mais profunda, quase uma exigência silenciosa. Ele sabia. Sua pequena frase sobre a flor entalhada na lareira, um detalhe tão íntimo da falecida duquesa, não havia passado despercebida. Seu coração batia com uma mistura de medo e uma nova, perigosa coragem. No dia seguinte, a tensão entre eles era quase palpável. Eleanor estava na biblioteca fingindo ler, quando sentiu a presença dele. Damien entrou, seus passos suaves, mas sua figura grande preenchia a sala. Ele parou a poucos metros dela, e a quietude se tornou pesada. Lady Eleanor. A voz dele era baixa, mais suave do que ela esperava, mas com uma firmeza que não admitia evasivas. Ontem à noite, no estúdio, a flor entalhada. Como você sabia daquele detalhe? Eleanor sentiu o sangue subir ao rosto. O momento havia chegado. Ela podia mentir, tentar se esquivar, mas depois de tudo o que haviam passado, depois de ver a humanidade dele em meio ao caos, uma pequena semente de confiança havia brotado em seu peito. E havia também a exaustão de carregar aquele segredo sozinha. Ela abaixou o livro, suas mãos tremendo um pouco. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante ela viu não apenas a curiosidade, mas uma pontada de dor escondida por trás daquele olhar penetrante. Era uma vulnerabilidade que ela reconhecia, que a fazia sentir menos sozinha. Eu sonhei com ela, Duque. Ela começou, a voz um pouco embargada, mas ganhando força. Eu sonhei com o rosto dela, e pintei. Sem saber quem era. A figura do meu quadro era a sua falecida esposa. Os olhos de Damien se arregalaram levemente, e uma sombra de choque passou por seu rosto. Ele não disse nada, apenas a fitou, esperando. A proximidade dele era sufocante, e Eleanor sentia cada batida de seu próprio coração. Quando cheguei aqui, vi o desenho no diário, e depois, no estúdio abandonado, o quadro inacabado no cavalete. Ela continuou, cada palavra um esforço. Era ela, a mesma mulher dos meus sonhos, com aquela flor no colar. Eleanor se levantou, seus olhos fixos nos dele como se pedisse que ele acreditasse nela. Eu tenho os esboços, o diário com o desenho que encontrei. Posso mostrar-lhe o quadro inacabado no estúdio. O choque de Damien era evidente. Seus lábios se apertaram, e ele fechou os olhos por um segundo, como se tentasse absorver o que ouvia. A precisão dos detalhes de Eleanor, a forma como ela falava dos sonhos e das pinturas, tudo isso o perturbava profundamente. Ele oscilava entre a incredulidade e uma atração que nascia do mistério. Ele abriu os olhos novamente, e seu olhar se demorou no dela, por um segundo que pareceu uma eternidade. Eleanor sentiu a intensidade dele, a mente dele trabalhando, tentando encaixar aquelas peças impossíveis. Ela via a complexidade dele, a dor que ele guardava, e ele, pela primeira vez, parecia vislumbrar a honestidade e a vulnerabilidade dela. Não havia mentira em seus olhos, apenas a estranha verdade. Leve-me ao estúdio, Lady Eleanor, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Não era um pedido, mas um comando. E naquele momento, Eleanor soube que havia cruzado uma linha. Seu segredo estava exposto, e o futuro deles, mais do que nunca, estava nas mãos da verdade. Eleanor seguiu Damien pelo corredor, o coração batendo forte no peito. O choque ainda estava visível no rosto dele, mas havia uma decisão em seus olhos, uma seriedade que a fez prender a respiração. Ele a conduziu por uma parte da abadia que ela nunca havia explorado, por corredores mais estreitos, iluminados por velas que tremeluziam nas paredes de pedra. O silêncio entre eles era pesado, cheio da verdade que acabara de ser dita e das que ainda estavam por vir. Ele parou diante de uma porta de madeira escura, entalhada com delicadeza.
diferente das outras portas da casa. Não havia poeira ali, nem o cheiro de abandono. Era como se aquele lugar fosse cuidado, um santuário. Damien hesitou por um momento, a mão na maçaneta, e Eleanor sentiu a hesitação dele, a dor que a precedia. Ele abriu a porta devagar, e Eleanor sentiu um arrepio. A sala era iluminada por uma luz suave que vinha de uma janela alta. Era um quarto feminino, cheio de cores claras e toques delicados. Um vestido de seda pendurado em um guarda-roupa aberto, um lenço de renda sobre uma penteadeira, um livro de poemas deixado aberto na mesa de cabeceira. Tudo estava intocado, como se a dona tivesse acabado de sair e pudesse voltar a qualquer momento. Era o santuário da falecida duquesa. Eleanor sentiu a presença dela ali, forte e viva. Damien entrou, seus passos pesados no tapete macio. Ele parou perto da janela de costas para Eleanor, olhando para a névoa que ainda cobria os jardins. A figura dele parecia ainda mais solitária ali, em meio àquelas lembranças. Não foi um acidente, Lady Eleanor, ele começou, a voz baixa e rouca, quase um sussurro que se perdia no ar. Nem uma maldição. Foi uma doença rara que a consumiu lentamente, uma doença que ninguém soube curar. Eleanor sentiu o sangue gelar. A verdade era mais cruel do que qualquer lenda. Eu a escondi, Damien continuou, e agora a voz dele estava carregada de uma dor tão profunda que Eleanor sentiu o próprio coração apertar. Para proteger o nome dela, para proteger a honra da família, as pessoas teriam falado, teriam julgado. Eu não queria que ela fosse lembrada como fraca, como doente. Queria que sua memória fosse de luz, de pureza. Ele se virou, e Eleanor viu a dor em seus olhos. Não era mais o duque maldito, mas um homem quebrado que carregava um fardo invisível. Eu me culpo, por não ter podido salvá-la, por meu desespero, por minha recusa em aceitar que ela se fosse. O que as pessoas chamam de maldição é a minha própria culpa, meu medo de amar de novo, de sofrer de novo, de que o destino me castigue por ousar sentir. Eleanor ouviu as palavras dele e sentiu a dor ressoar em seu próprio peito. Aquele lamento, aquela culpa, ela os conhecia bem. Seu próprio coração, quebrado por uma traição, sabia o que era carregar um fardo de dor e desilusão. A vulnerabilidade dele era como um espelho para a sua. Ela se aproximou, seus passos suaves. Eu entendo, Duque, ela disse, a voz cheia de uma emoção que a surpreendeu. Meus sonhos, a figura que eu pintei, não era uma maldição. Era um lamento. Um lamento por uma vida que se foi cedo demais. Uma tristeza que eu senti, mesmo sem saber quem ela era. Eleanor estendeu a mão e tocou delicadamente o lenço de renda na penteadeira. Era como se ela quisesse ser vista, ser lembrada de verdade. Não como um fantasma, mas como a mulher que ela foi, com sua beleza e sua dor. Os olhos de Damien a observaram, buscando a verdade em suas palavras. A conexão era inegável, forte como um elo invisível que os unia. A pintura dela, aquele retrato de uma mulher que ela nunca havia conhecido, agora fazia um sentido terrível e lindo. Não era algo para temer, mas algo que os havia aproximado, que havia revelado verdades que eles guardavam no fundo de suas almas. Damien deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre seus corpos. A proximidade dele a fez prender a respiração. Mas não havia medo, apenas uma tensão eletrizante. Seus olhos se encontraram, e Eleanor viu a luz que começava a brilhar nos olhos escuros dele. Uma luz de compreensão, de alívio. Aquele quadro que ele comprara por impulso, que ela pintara em um sonho, era a ponte que os unia. Não era uma maldição, mas um elo, um presente inesperado que os ligava a um passado de dor, mas que agora abria um caminho para um futuro que parecia, pela primeira vez, ter uma ponta de esperança. Ele estendeu a mão hesitante, e por um segundo Eleanor pensou que ele a tocaria, mas ele apenas deixou a mão cair, o olhar ainda fixo no dela, cheio de uma promessa silenciosa. O peso do segredo se dissipava, e em seu lugar nascia uma aliança que ia além das palavras. O peso do segredo se dissipava, e em seu lugar
Nascia uma aliança que ia além das palavras. Damian olhou para Eleanor, seus olhos escuros agora brilhando com uma luz diferente, uma luz que Eleanor nunca tinha visto antes. Não era a escuridão da culpa, nem a distância de um homem recluso. Era a luz de quem acaba de ver a verdade, a luz de um alívio profundo. Ele finalmente entendia. Sua maldição não era um castigo do destino, mas o peso da sua própria culpa, do seu medo de enfrentar a dor e de amar de novo. Eleanor, a mulher que ele tinha escolhido por conveniência, a mulher que a sociedade tinha descartado, não era uma bruxa ou uma farsante. Ela era uma alma sensível, conectada de uma forma misteriosa com o passado de Thornfield, capaz de ver além das sombras que ele mesmo havia criado. Obrigado, Eleanor, ele disse a voz baixa, mas cheia de uma emoção que a fez prender a respiração. Era a primeira vez que ele a chamava pelo nome, não pelo título. Ele estendeu a mão, e desta vez não hesitou. Seus dedos fortes e quentes se fecharam em torno da mão dela, e Eleanor sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Não era um toque casual, mas um aperto firme, uma promessa silenciosa. O olhar dele estava fixo nos dela. E Eleanor sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. Era um olhar que a via, que a compreendia, que a aceitava. Ele puxou-a suavemente para mais perto, e a distância entre seus corpos diminuiu até que não houvesse mais espaço. Eleanor podia sentir o calor dele, o cheiro de fumaça da tempestade misturado com o cheiro da pele dele. Sua respiração ficou suspensa. Ele inclinou a cabeça e Eleanor fechou os olhos, sentindo o ar quente de sua respiração em seu rosto. Os lábios dele tocaram os dela em um beijo terno, suave, mas que carregava o peso de todas as palavras não ditas, de todas as dores compartilhadas, de toda a verdade revelada. Era um beijo que selava uma aliança de verdade, de confiança e de um afeto que começava a florescer forte e inesperado. A boca dele moveu-se com delicadeza, mas com uma certeza que fez o corpo de Eleanor responder, uma rendição emocional que ela não sabia que ainda era capaz de sentir. Era um momento de total conexão, um elo que se forjava no silêncio do quarto da falecida duquesa. Mas a paz em Thornfield Abbey era uma coisa frágil. Enquanto a intimidade entre Eleanor e Damian crescia, enquanto a abadia começava a se encher de uma nova luz, o padre Blackwood, com seus olhos sempre atentos, percebia a mudança. Ele via a duquesa se movimentando com mais confiança, o duque menos recluso, menos sombrio. E isso o enchia de uma raiva fria, de um medo religioso que ele não conseguia esconder. Seus sermões na pequena igreja local se tornaram mais severos, mais cheios de avisos sobre o mal, sobre forças ocultas que poderiam corromper as almas. Ele falava em voz alta sobre artes escuras e influências malignas que poderiam se infiltrar em lares honrados, manipulando os homens e desviando-os do caminho da retidão. Ele não precisava citar nomes, mas todos na comunidade sabiam de quem ele falava. Eleanor. Os rumores se espalhavam como uma doença. As pessoas, antes curiosas, agora começavam a olhar para Eleanor com medo. Sussurravam que ela estava enfeitiçando o duque, usando algum tipo de magia para controlá-lo. As histórias do quadro, do interesse do duque por uma artista anônima, agora eram contadas com um tom sinistro. Diziam que ela tinha usado seu talento para invocar espíritos, para trazer de volta a falecida duquesa e, assim, dominar Damian. O padre Blackwood, em suas visitas aos mais velhos da aldeia e em conversas com os criados, falava da necessidade de uma purificação pública da abadia. Dizia que o mal havia se instalado ali e que, para salvar a alma do duque e a moral da comunidade, era preciso expulsar Eleanor, a bruxa que havia despertado a maldição. Ele insistia que uma cerimônia em público seria necessária para limpar Thornfield e afastar as sombras que ela havia trazido. Eleanor sentia o peso daquelas palavras, a pressão de um julgamento cruel que se aproximava, ameaçando destruir a frágil esperança que acabara de nascer em seu coração. A abadia de Thornfield, antes tão silenciosa e sombria, preparava-se para o baile. Damian, em um ato que desafiava todos os rumores e sua própria reclusão,
havia decidido abrir suas portas. Não era apenas uma festa, mas uma declaração. Ele convidou toda a alta sociedade de Londres e, com um olhar frio e decidido, fez questão de enviar um convite especial ao padre Blackwood. Era um retorno, um grito de desafio contra as sombras que o cercavam, e Eleanor estaria ao seu lado. Eleanor sentia uma mistura de nervosismo e uma nova, estranha confiança. Os dias após a revelação do segredo do quadro e o beijo terno de Damien haviam mudado tudo. Ela não era mais a estrangeira solitária. Havia uma aliança entre eles, uma compreensão que a fortalecia. Mas a ideia de enfrentar os olhares curiosos e julgadores da sociedade, de ser o centro das fofocas, ainda a deixava apreensiva. No dia do baile, a abadia se transformou. Luzes brilhavam em todos os salões. Flores coloridas enfeitavam cada canto e a música suave da orquestra enchia o ar. Eleanor vestiu um vestido de seda azul escuro que Damien havia mandado fazer para ela. Era simples, mas elegante, e fazia seus olhos brilharem. Ao se olhar no espelho, ela viu uma mulher diferente. Não a Lady Eleanor apagada e esquecida, mas uma duquesa, com um brilho de esperança no olhar. Quando Damien apareceu, Eleanor sentiu o coração acelerar. Ele estava impecável, em um terno escuro que realçava seus ombros largos. Seus olhos, antes tão cheios de sombras, agora a fitavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Não havia palavras, apenas um olhar que durou um segundo a mais, uma promessa silenciosa de apoio e proteção. Ele ofereceu o braço a ela, e Eleanor sentiu a força dele, a segurança que ele lhe oferecia. Juntos, eles desceram as grandes escadarias. Os convidados já estavam ali. Um mar de rostos curiosos e sussurros que pararam assim que os viram. Os olhos de todos estavam neles. Eleanor sentiu as pernas tremerem, mas o aperto firme de Damien em seu braço a manteve firme. Ela ergueu o queixo, exalando uma dignidade que surpreendeu a muitos. O baile começou com a valsa e Damien a guiou pelo salão. Os corpos deles se moviam com uma sincronia natural, uma dança de força e delicadeza. Eleanor podia sentir o calor do corpo dele tão perto, a respiração dele roçando em seu cabelo. Cada toque, cada movimento, era carregado de uma tensão romântica que fazia seu corpo vibrar. Ela olhava para os olhos dele e via ali não apenas o duque, mas o homem que havia compartilhado sua dor, que havia confiado a ela seu maior segredo. No meio da festa, Eleanor sentiu um calafrio. O padre Blackwood havia chegado. Ele estava em um canto do salão, seus olhos pequenos e duros fixos nela e em Damien. Não havia um sorriso em seu rosto, apenas uma expressão de desaprovação que parecia sugar toda a alegria do ambiente. Ele observava cada passo deles, cada risada, como um predador à espreita. A festa estava em seu auge. A música tocava mais alto. Os convidados riam e conversavam. Eleanor sentia uma felicidade leve, uma alegria que pensou nunca mais sentir. Damien a segurava pela cintura, e seus olhos se encontraram em um momento de pura conexão, um entendimento silencioso que parecia dizer que, não importa o que acontecesse, eles estariam juntos. De repente, a música parou. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. O padre Blackwood havia se adiantado, parado no centro do salão, sua figura escura e austera. Ele ergueu as mãos e sua voz, antes baixa e cheia de insinuações, agora soava alta e carregada de um fanatismo assustador. Parem com esta profanação, ele bradou e todos os olhares se voltaram para ele. Esta abadia, que já foi um lugar de luto e respeito, agora é palco de um engano, de uma conspiração do mal. Ele apontou um dedo trêmulo para Eleanor. Esta mulher, Lady Eleanor Vale. Ela não é a salvação, mas a perdição de sua graça. Ela é uma bruxa, uma manipuladora. Ela usa artes obscuras para controlar o duque, para desviar sua alma do caminho da retidão. Eleanor sentiu o sangue gelar nas veias. O choque a deixou paralisada. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados, olhares de medo e julgamento se voltaram para ela. "Eu investiguei", o padre continuou, a voz subindo de tom.
Eu descobri o quadro que o Duque comprou, uma pintura de sua falecida esposa. Mas não é uma homenagem, é uma invocação. Esta mulher, com seu talento perigoso, invocou o espírito da duquesa para enfeitiçar nosso duque, para controlá-lo, para trazê-lo para as trevas. Ela é a causa de todo o mal que se abate sobre esta comunidade, e eu, como homem de Deus, não permitirei. Thornfield precisa ser purificada, e o duque salvo. O salão estava em silêncio. Eleanor sentiu o peso de cada palavra, o olhar de cada pessoa cravado nela. As acusações do padre eram como golpes, certeiros, cruéis. O medo, que ela tanto tentava esconder, agora a consumia. Ela sentiu os joelhos fraquejarem, o chão girar. Mas antes que pudesse cair, sentiu a mão forte de Damien apertar a dela, e a presença dele, inabalável ao seu lado. Seus olhos se encontraram, e ela viu ali não apenas fúria, mas uma determinação inabalável. O duque maldito estava pronto para lutar por ela. Eleanor sentiu o mundo parar. O salão, antes cheio de luz e música, agora era um poço de silêncio e julgamento. Cada palavra do padre Blackwood era uma faca cravada em seu peito. Bruxa, manipuladora, artes obscuras. O peso do olhar de todos os convidados era insuportável, e ela sentiu o pânico subir pela garganta, ameaçando afogá-la. Seu corpo tremia, os joelhos fraquejavam, e por um instante ela pensou que desmaiaria ali mesmo, no meio daquele inferno. Mas então sentiu a mão de Damien apertar a sua com uma força que a fez sentir os ossos. Ele se moveu, e em um gesto rápido e decisivo, colocou-se à frente dela, como um escudo. Sua figura alta e poderosa bloqueava os olhares cruéis dos convidados, e Eleanor sentiu um calor inesperado, uma proteção feroz que a fez prender a respiração. A fúria no rosto de Damien era evidente, mas era uma fúria controlada, perigosa. Seus olhos escuros, antes cheios de dor, agora brilhavam com um fogo que Eleanor nunca tinha visto. "Chega, padre Blackwood." A voz de Damien, baixa e firme, cortou o silêncio como uma lâmina. Não era um sussurro, mas um trovão contido, cheio de uma autoridade que fez o padre vacilar. "Você ultrapassou todos os limites. Ninguém nesta casa é um manipulador, e muito menos Lady Eleanor." Eleanor sentiu uma onda de força passar por ela. Aquele homem, o duque maldito, estava ali, defendendo-a com uma paixão que a fez sentir um nó na garganta. Ela deu um passo à frente para ficar ao lado dele, e seus olhos encontraram os do padre. O medo ainda estava lá, mas agora misturado com uma coragem que ela não sabia que possuía. "O padre Blackwood está enganado", Eleanor disse, sua voz um pouco rouca, mas ganhando firmeza a cada palavra. Todos os olhos se voltaram para ela, curiosos, assustados. "O quadro que o duque comprou. Sim, eu o pintei. E sim, ele retrata a falecida duquesa." Ela viu os murmúrios recomeçarem, os rostos chocados. "Mas eu a pintei a partir de um sonho, uma visão que tive sem saber quem ela era, ou quem era esta abadia." Ela ergueu a cabeça, olhando para o padre com uma dignidade que o fez recuar um passo. "Minha pintura não é feitiçaria, padre. É arte. É uma conexão estranha, sim, mas uma conexão de almas, não de maldição." Eu senti a tristeza desta casa, o lamento de uma vida que se foi cedo demais. O quadro não invocou nada. Ele revelou uma verdade, uma dor que eu, de alguma forma, compartilhei. Damien colocou a mão nas costas dela, um toque firme e encorajador. Ele então se virou para os convidados, sua voz se elevando, enchendo o salão. "Lady Eleanor fala a verdade. A maldição de Thornfield não é obra de forças ocultas ou de qualquer mulher. É minha. É a culpa que carreguei por anos pela morte de minha esposa, uma doença que mantive em segredo para protegê-la." Ele fez uma pausa, e o silêncio era tão denso que se podia ouvir o próprio coração batendo. "Eu acreditava que o amor era uma punição, que o destino me castigava. Mas Eleanor, ela não trouxe maldição. Ela trouxe luz à minha vida. Ela me ajudou a enfrentar meus fantasmas, a perdoar-me, a entender que a dor não precisa ser um fim, mas um caminho para a verdade." Os olhos de Damien se fixaram em Eleanor, e o olhar dele era tão intenso,
tão cheio de uma emoção profunda que ela sentiu o rosto queimar e o coração disparar. Eu escolhi Lady Eleanor Vale para ser minha duquesa, sim. Não como uma fachada, não por conveniência, mas porque ela é a mulher que trouxe a verdade e o amor de volta a Thornfield. Ela é a mulher que me fez ver a luz de novo. E eu a escolho diante de todos vocês como minha esposa, minha companheira e o amor da minha vida. Ele apertou a mão dela e Eleanor sentiu a promessa daquelas palavras reverberar em cada parte de seu ser. O salão estava em choque, mas os murmúrios agora eram de surpresa e admiração, não de julgamento. O padre Blackwood, pálido e derrotado, olhava para a cena, suas acusações perdendo todo o poder diante da verdade e da paixão declarada. Damian havia feito sua escolha, e era uma escolha irreversível, pública, e cheia de um amor que desafiava todas as sombras. O silêncio que se seguiu às palavras de Damian foi o mais pesado que Eleanor já tinha sentido. Os convidados, antes cheios de fofocas e olhares de julgamento, estavam agora boquiabertos, chocados. A verdade, dita com tanta paixão, tinha o poder de um trovão. O padre Blackwood, pálido e com os lábios tremendo, parecia ter encolhido. Suas acusações, antes tão fortes, agora soavam vazias, ridículas diante da sinceridade do duque. Ele tentou dizer algo, mas as palavras morreram em sua garganta. A influência dele, a força de seu fanatismo, havia desmoronado. Humilhado, ele virou as costas e saiu do salão, sem um olhar para trás. Eleanor sentiu um alívio tão grande que suas pernas quase cederam, mas a mão de Damian em suas costas a manteve firme. Ela olhou para os convidados, e os rostos que antes a julgavam agora mostravam surpresa, e em alguns, até admiração. Os sussurros recomeçaram, mas não eram de maldade, e sim de espanto pelo romance inesperado, pela força que aquele casal demonstrava. O duque maldito, que todos temiam, havia se declarado para a mulher que a sociedade havia descartado. Era um escândalo, sim, mas um escândalo de amor e coragem. Nos dias que se seguiram ao baile, Thornfield Abbey parecia ter despertado de um sono profundo. As névoas de luto que antes cobriam a casa começaram a se dissipar, não apenas do lado de fora, mas também de dentro de Damian. Eleanor sentia a mudança nele a cada olhar, a cada toque. Ele não era mais o homem distante e sombrio. Havia uma leveza em seus passos, um brilho novo em seus olhos escuros que a fazia sentir um calor no peito. Eleanor e Damian passavam as horas juntos, caminhando pelos jardins que ela começava a cuidar, ou na grande biblioteca, lendo em silêncio, um ao lado do outro. A proximidade dele ainda a deixava com a respiração suspensa, o coração batendo forte. Mas agora não era um medo paralisante, e sim um fascínio, uma atração que crescia a cada dia. Os toques acidentais, a mão dele que roçava a dela ao pegar um livro, o ombro dele que se encostava ao dela enquanto observavam a paisagem, eram como pequenos choques elétricos, cheios de uma tensão gostosa, uma promessa de algo mais profundo. Damian a incentivava a pintar. Ele ia ao estúdio secreto que agora não era mais tão secreto, e observava Eleanor com um olhar que ela sentia até a alma. "Você tem um dom, Eleanor", ele disse uma vez, a voz baixa e firme, e ela sentiu o rosto esquentar. "Não o esconda mais." Ele a fazia sentir vista, valorizada, de um jeito que ninguém nunca tinha feito. Eleanor começou a pintar com mais liberdade, usando cores mais vivas, explorando a beleza e os mistérios da vida que agora se abriam para ela. O quadro da falecida duquesa, que havia sido o centro de tanto segredo e dor, agora estava pendurado em um lugar discreto no estúdio, não como uma maldição, mas como um elo, um símbolo do começo de sua própria história com Damian. Ele havia entendido que a pintura não era algo para temer, mas uma ponte que os uniu, um dom que trouxe luz à escuridão dele. Damian, finalmente livre da culpa que o atormentava e da crença na maldição que o isolava, encontrava paz e alegria na companhia de Eleanor. Ele a olhava com uma intensidade que a fazia sentir que era a única mulher no mundo. E ela, que a sociedade havia descartado como velha demais para ser noiva, entregava-se ao amor que florescia em seu peito de forma tão inesperada. Era um amor maduro, forte,
que não precisava de palavras grandiosas, mas de olhares profundos, de toques gentis, de uma certeza silenciosa. Eles se entregavam um ao outro, não por conveniência, mas por uma escolha do coração, uma promessa eterna que havia nascido das sombras de Thornfield Abbey. Muitos anos se passaram desde aquele baile memorável em Thornfield Abbey, e com eles, as sombras que um dia cobriam a grande casa se dissiparam como a névoa da manhã. A abadia, antes um lugar sombrio e cheio de lendas de maldições, era agora um lar vibrante, cheio de risos, de luz, de vida. Eleanor nunca imaginou que a paz pudesse ser tão plena, que o amor pudesse ser tão forte e silencioso. Ela caminhava pelos jardins que um dia foram selvagens e sem cuidado, agora floridos e cheios de cores. As rosas, que antes pareciam lutar para sobreviver, floresciam com uma beleza exuberante sob seus cuidados e o sol que finalmente banhava a propriedade. Seus próprios cabelos, antes presos em coques rígidos, agora caíam em ondas suaves, com alguns fios prateados que contavam a história dos anos felizes. Ela não era mais a Lady Eleanor descartada, mas a Duquesa de Thornfield, amada e respeitada. Seus olhos se fixaram em um canto do jardim onde seus filhos brincavam. Duas crianças, cheias de vida, com os cabelos escuros do pai e os olhos curiosos da mãe. O mais velho, um menino, corria atrás de uma borboleta, enquanto a pequena, uma menina, ria enquanto Damien a balançava no alto, com uma ternura que Eleanor nunca pensou que veria no Duque maldito. Damien. Ele era a rocha de sua vida, o homem que havia desfeito suas desilusões e acendido uma chama onde só havia cinzas. Seus cabelos tinham mais fios brancos agora, e algumas rugas finas se marcavam ao redor de seus olhos, mas seu olhar, seu olhar continuava o mesmo, profundo, intenso, capaz de ver dentro dela como ninguém mais. Quando ele a encontrava nos jardins, seus olhos se demoravam nos dela por um segundo a mais. Um beijo silencioso, uma promessa que o tempo só havia tornado mais forte. A proximidade dele, mesmo depois de tantos anos, ainda a fazia sentir um arrepio, uma tensão gostosa que era a prova viva de seu amor. Ele ainda era o Duque poderoso, mas agora seu poder era o do amor, o da proteção. Eleanor viu Damien colocar a filha no chão e se aproximar dela, seus passos firmes na grama. Ele a abraçou pela cintura e Eleanor se aconchegou em seu braço, sentindo o calor dele, a segurança de seu corpo. Ela ergueu o rosto e ele a beijou suavemente nos lábios, um beijo de carinho e profunda conexão. Estão crescendo rápido, ela sussurrou, observando os filhos. Sim, ele respondeu, a voz baixa e rouca, e Eleanor sentiu a vibração em seu peito. Nossa pequena Thornfield floresce. O coração de Eleanor se encheu de gratidão. A abadia, que um dia foi assombrada por lendas e tristezas, era agora um testemunho vivo de que o amor podia superar tudo. O quadro, aquele que havia começado tudo, não era mais um segredo pesado. Estava pendurado em um lugar de destaque no estúdio de Eleanor, que agora era um lugar de luz e criação. Não era uma maldição, mas a história de um amor que desafiou o destino e as fofocas da sociedade. Era o elo que os uniu. Eleanor, que a sociedade havia descartado como velha demais para ser noiva, encontrou não apenas um amor maduro e verdadeiro, mas também a liberdade de ser ela mesma, de abraçar seu talento para a pintura. Damien, que se via amaldiçoado e condenado à solidão, encontrou redenção, perdão e a coragem de amar novamente, mais forte e mais puro do que nunca. O amor deles não pediu permissão para existir. Ele simplesmente nasceu, cresceu e transformou não apenas suas vidas, mas também o legado de Thornfield Abbey. A verdadeira felicidade, Eleanor sabia, não estava em seguir as regras do mundo, mas na aceitação de quem se é, na coragem de seguir o próprio coração e na certeza de que as sombras do passado podem ser superadas pela luz de um amor verdadeiro. Eles eram a prova viva de que, às vezes, a segunda chance é a mais bonita de todas. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.
Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.